Hoje é aniversário da dona Rafaela, doutora Rafaela, gente. Não é brincadeira, não. Depois você vai dar um abraço nela, depois no final a gente vai cantar aquele Flua os Bens para você. Se é canal, não para nada na sua vida, passa e continua abençoando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O que mais eu ia falar, gente? Eu ia falar mais uma coisa, já esqueci aqui. Vem cá, me ajude aqui. Vamos fluir aqui juntos. Amém? Tem alguém nos visitando? Se tiver, faça um sinal com a sua mão. Ah, temos aqui uma amiga. Como você chama? Márcia. Ih, rapaz, quando junta a Márcia e a Marcinha, rapaz, fica um Marcião grande. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, Márcia. Viu? Você tem ido na célula, né? Não é isso? No grupo lá. Que bom. Seja muito bem-vindo aqui à casa do Pai, do seu Pai, do nosso Pai. Amém? Amém, queridos? Tiaguinho também? Ah, o Tiaguinho aqui, ó. Tiaguinho já é conhecido de alguns. Fica de pé, Tiaguinho, que algumas pessoas não te conhecem. Mas Tiaguinho, a gente não vai entregar de quanto tempo, senão a gente vai achar que a gente é dinossauro aqui. Mas já faz tempo que a gente conhece o Tiago. Seja muito bem-vindo outra vez. Tiago já esteve aqui conosco. Glória a Jesus. Que bom, queridos. Queria compartilhar aqui com vocês. O tema daquilo que a gente quer compartilhar aqui é amor imensurável. Diga comigo, amor imensurável. Se tem um atributo, sabe, em Deus que me deixa completamente, sabe, desconcertado, como a gente diz na gíria, né? Você fica totalmente quebrado, você fica todo torto. É o amor de Deus, irmãos. O amor de Deus é algo assim imensurável. É extraordinário, é além do ordinário. E essa ideia, né, de imensurável, a palavra, né, aqui no dicionário, de uma forma assim, para intensificar o valor do que significa imensurável, significa imenso, diga imenso. Tem um versículo na Bíblia que diz que a largura, a profundidade, isso, bora, vamos junto. O amor de Deus é imensurável, que não se pode medir, gente. É imenso, ilimitado, é infindo, é infindável, é inacabável, é interminável, é desmensurável, é colossal, é desmedido, é incontável, é inumerável, é incalculável. Isso é imenso, irmão. Isso é o imensurável. Um dia Pedro achou que já sabia tudo. Baseado, muito provavelmente, na lei, no versículo que estava dizendo, olha, se o teu irmão pecar contra você, você tem que fazer o quê? 7 vezes você deve perdoar. Aí Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, já entendi. Eu? Ok. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, só um minutinho. Nossa dirigente, uma das dirigentes de louvor, né, a Nath, hoje está jogando, por isso ela não pôde estar. E aí, vocês tiveram que me aturar aqui hoje. Mas, o que eu estava falando, gente do céu? De Pedro. Então ele entendendo que achava que já saquei tudo. Depois da revelação que ele teve, agora que ele disse que eu sou o Pedro, a rocha, e ele já achava que estava sabendo tudo. Ele falou, Senhor, eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem, que erram, que falham 7 vezes, né? O que Jesus respondeu para ele, irmãos? 7 vezes 7, que dá quantas vezes isso? É 7 vezes 7? 70 vezes, que dá quantas vezes? Quer saber se é bom de matemática? 490 vezes. Por quanto? Por 1 ano, amém? Por? O que Jesus está querendo mostrar? Rapaz, deixa eu estragar a tua matemática.
Você não consegue amar se não for na medida do amor de Deus. Você não ama na tua justiça, você não ama na tua capacidade, você não ama na tua inteligência, até na tua filantropia você não ama. Por isso Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz, se eu desse meus bens para os pobres, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ele vai dizer, se eu não tivesse amor, de nada. Nós temos uma ideia de amor que às vezes a gente baseou sempre calcado no homem, na humanidade. Só que Deus não calca o seu amor na humanidade. Deus calca o seu amor na divindade. Jesus é o divino que se manifestou na terra. Todo o amor de Deus está baseado naquilo que Jesus fez. Diga, Jesus fez. Por isso que esse amor é imensurável, irmãos. Talvez eu chegue uma hora e fale assim, Bruno, não aguento mais você. Já deu. Você já esgotou tudo. Mas Deus nunca vai te dizer isso. E se vai, Ele vai te alertar e te dizer, e não com aquela ideia tipo assim, de ameaçadora. Ele vai sempre ter uma palavra de amor, de zelo, de dizer, filho. E quando você faz um caminho, trilha um caminho que não é da vontade de Deus, Ele está lá sempre te esperando, como a palavra do pródigo mostra. Estava esperando o filho voltar. Diga, todo filho tem uma casa, tem um pai. Esse sou eu e você. Talvez o seu pai não foi um bom representante, talvez a sua mãe não foi um bom representante, uma boa representante. Mas diga assim comigo, o El Shaddai. A palavra El vem de origem poder, poderoso. Shaddai vem do verbo Shada, significa como uma mãe que amamenta o seu seio. Eu sei que essa relação para as mulheres, você mãe, dentro da, filiação é muito forte. Vocês carregaram dentro do ventre 9 meses, um ser. É muito forte isso para vocês, não é a maternidade. É muito poderoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou mulher, eu não sou mãe. Mas eu tenho um Deus que é como uma mãe para mim também. Então Ele me ensina a ser sensível e ter este lugar de estimar um filho, de desejar um filho como uma mãe, por natureza, por essência tem. Por isso que Ele é o El, o poderoso, mas Ele também é o Shaddai, aquele que cuida, que zela, que vela. Amém? Esse é o amor de Deus em Jesus Cristo por nós. Talvez um dos versículos mais chaves que nós podemos ver na palavra de Deus está lá em João capítulo 3, verso 16. Está escrito? Está vendo como é que você sabe? Vamos repetir, diga comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo não mais tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que tal maneira é essa? Imensurável, sem medida, incalculável, incontável, inumerável, colossal. Que maneira é essa, Sérgio? A ponto de entregar seu unigênito, até então unigênito, depois ele passou a ser o primogênito, o primeiro entre os irmãos. Verso 17, Deus, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por Ele. Diga, essa é a visão do Deus que eu sirvo. Ele não veio para julgar, Ele não veio para condenar, Ele veio para quê? Salvar. Talvez os olhos da igreja durante muito tempo
foi colocado numa sentença. Meu irmão, essa sentença não pertence a mim e a você. Se você continuar lendo aí o capítulo, você vai ver que é muito claro, a Bíblia vai dizer claramente que aqueles que já recebem, que aceitam a Jesus, já não são condenados. Porém, aqueles que não aceitam o quê? Já estão condenados. Significa o quê, Sérgio? Não tem bonzinho, boazinha, não tem alguém muito maneiro, legal. Ele faz algo muito simples. Ele faz uma base aonde estabelece que tudo e todos estão no mesmo lugar. O quê? Dependendo de quem? De um Salvador. Que é o amor de Deus que foi dado, foi o amor que foi entregue. E esse amor é qual? Diga Jesus, o amor Jesus. Se você compreender esse amor, você vai conseguir compreender o Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Em 2 Coríntios, é óbvio que está fora de contexto. Mas o que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, verso 14. Eis que eu estou prestes a vir pela terceira vez até vós. Ele falou que ia estar a terceira vez com aqueles irmãos de Corinto. Ele vai dizer, eu não vos serei incômodo como um peso, porque eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. Diga comigo, eu não busco o que é vosso, mas eu busco a vós. Aleluia. Talvez em qualquer outra religião, o que se busca é o que você pode dar. Mas no verdadeiro evangelho do reino de Deus, não é aquilo que você pode dar, é aquilo que Ele pode dar. Porque eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque os filhos não devem guardar bens para os pais. 2 Coríntios 12, 14. Mas sim os pais para os filhos. Diga, são os pais que entesouram para os filhos. Diga, os pais deixam um legado para os filhos. Tem gente que não deixou um tostão, mas deixou a coisa mais preciosa que poderia dar. Alguém. Ensino, caráter. Sabe? Um caráter justo, de boa medida. A essência do Evangelho de Jesus, Cristo, ou de Cristo Jesus, vem com essa base. Eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. Nunca foi sobre o homem buscando Deus. Eu acho isso tão lindo. É sempre Deus buscando o homem. E por consequência, quando alguém é achado, quando alguém é encontrado, sabe qual é um dos pavores que uma criança tem? Criança que às vezes ainda não tem senso de destino, não consegue avaliar aonde está, que lugar, que bairro, que momento. O que uma criança mais desespera é quando ela perde o vínculo com aquele que está cuidando dela. Sim ou não? Quantos aqui já foram perdidos aqui? Se perderam do pai e da mãe em algum momento? Eu não sei se você lembra do desespero, mas eu posso te garantir, o seu pai se lembra. Eu sempre, quando eu conto essa história, eu me lembro do nosso amigo Ernesto e a Débora. Estávamos em Cabo Frio em férias. Estão lá brincando na praia das Conchas, meu amor. Ali, e a Débora e o Ernesto tinham levado os sobrinhos, 2 meninos. Estavam brincando com a gente ali na praia. Eu acho que nossos filhos estavam também, naquele momento. Tanto o Rodrigo quanto o Felipe, eles não lembram. Estavam os 2, viu? A mãe está dizendo que estava, eu concordo. Estava, se ela disse, estava. Daqui a pouco, a Débora deu um grito. E quem conhece a Débora, aquela mansidão, né? Ela é muito mansinha, que nem a Laís, assim, tranquila, né? A Laís, né, Bruno? Sim, né?
Só que entre nós, lá na sua casa, ela é uma leoa, né? Mas a Débora, assim, ela sempre falava muito assim, mansinha, né? Tranquila. Daqui a pouco a Débora deu um berro, meu irmão, na Praia das Conchas, que eu fiquei meio... Olha que eu não sou um cara envergonhado, não, mas eu fiquei meio envergonhado. Ela gritou assim, Daniel! Eu pensei assim, calma, Débora, a gente vai achar, fica tranquila. E aí, você sabe que hoje existe todo um movimento na praia quando uma criança se perde, né? Já virou como é que fala isso? Uma tradição, né? As pessoas começam a fazer o quê? Começam a bater palma. E começam a chamar baixinho um perto do outro. Já sabe que o nome da criança é tal. Aí começou, Daniel, 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 e bate palma. Meu irmão, quando eu olhei, falei, caramba, esse negócio da palma já foi lá pro outro lado. Já foi lá pro outro lado. E aí eu comecei a olhar e falei, meu Deus do céu. Aí começou a me dar um desespero. Falei, cadê Daniel, gente? E começa a avisar para cá, avisa a polícia, avisa não sei o quê, avisa não sei o quê. E eu que estava muito tranquilo no primeiro grito da Débora, dizendo, Daniel! Eu achando que era demais, comecei a me dar aquela sensação de desespero. Porque eu não lembro quanto tempo passou, mas sabe, 1 minuto vira uma hora vira um dia. É um desespero. E anda para cá, anda para lá. Meu Deus do céu, não pode estar muito longe, a gente estava aqui. E anda, corre, fala, Daniel, 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 Daniel. Uma praia pequena, né? Quem conhece um pouquinho a Praia das Conchas. Daqui a pouco, acho o Daniel sentado na beira da areia de uma parte, brincando com outro amiguinho. Tranquilo. Vamos dizer uma canção antiga. Calmo, sereno e tranquilo. Tava o menino lá. Foi Daniel, Daniel. E pego o Daniel e começo a andar com o Daniel. E as pessoas, aê pai, toma cuidado, hein pai. Ainda toma conta. Boleto chegou rapidinho. Cuidado, hein pai. Falei, não é meu não. Falei, tá bom. A gente estava cuidando. Mas o desespero da perca do vínculo. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Se você acha que Deus não desespera, você não conhece o coração de Deus. A Bíblia diz, nós como pais que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Meu irmão, se você acha que se desespera quando você perde um filho, um amigo, um parente, você acha que Deus é poderoso, tá nem aí. Tô nem aí para você. Deus, meu irmão, ele desespera quando alguém começa a se afastar. Por isso que um pastor de ovelha desespera quando uma ovelha sai do rebanho. Aí por isso você precisa entender, quando o pastor acha ovelhinha às vezes rebelde, o que ele tem que fazer? Quebra a perninha e põe no ombro, irmão. Você fala, mas Deus do céu, que pastor mais severo. Não. Ovelha não tem às vezes noção de destino, de se perde, sabe, não consegue entender que ela precisa estar junto, precisa estar no aprisco, precisa ser cuidada. O que o pai, né, o pastor faz? Ele vai fazer algo para que ela entenda um processo. Efésios capítulo 1, verso... desculpa. Nunca foi sobre o homem buscando a Deus, e sim Deus buscando o homem, para devolver a um lugar de governo, de controle, de domínio, não sobre o outro homem, mas sim contra o pecado. O governo que Deus tem para mim não é dominar o nosso semelhante, não é dominar o nosso próximo. É dominar o quê? Ter o controle sobre o pecado. Diga assim, eu não sou mais um pecador. Você vai dizer, tá de brincadeira, sério. O que você está falando, rapaz? Eu peco. Quantos pecam aqui? Quantos pecam? Tem gente que não peca, olha. Que lindo.
Seu mentiroso, mentirosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pode parecer muito simples o que eu vou falar para você, mas assim, é extremamente importante você entender que ainda que você peque, você não é mais controlado pelo pecado. Pecado para nós é desvio de rota, é se perder de algo que agora a tua natureza já não mais cabe. Você pode entender isso, irmãos? Por isso que pecar já não é mais da nossa natureza. No início da minha conversão, irmão, na minha cabecinha eu falei assim, eu não consigo ser crente não. Minha mente era poluída de coisas que eu sabia naquele determinado momento que já não dava, já era, sabe, incompatível. Obrigado, essa era a palavra. Incompatível. Eu falei, não dou não vou ser crente não. É demais para mim. Deve ter gente que deve servir para ser crente, mas eu não dou não. E uma pessoa que cuidava de mim, que é muito brincalhão, que vocês conhecem, o pastor PC, disse para mim, Júnior, você é um homem espiritual. Quem sabe conhece ele é um cara muito brincalhão. Você não sabe qual hora que ele está brincando e não. Eu virei para ele e falei, PC, para, irmão. Desculpa aqui a linguagem, eu falei assim, para de palhaçada, para de, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, sacanagem. Eu tô falando sério aqui, eu estava numa dor, irmão, um desespero dentro de mim, que eu falei, caramba, minha mente bombardeada. Você sabe que a mente é o campo de batalha? A mente é o campo de batalha, irmão. Eu bombardeado de coisas, de pensamentos, que geravam desejos, sentimentos, vontades. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não dou para ser crente não. Aí ele falou, você é um espiritual. Eu falei, para, PC. Ele falou, Júnior, diz uma coisa para mim. Semana passada você fazia isso, fazia? Aham. Ele falou, e agora? Como é que tá as coisas? Eu falei, mudou, né? Você continua fazendo? Eu falei, acho que até às vezes faço, mas me dói, me machuca. Ele falou, eu não falei que você era um homem espiritual? Eu falei, uau. O evangelho sempre verdadeiro nos leva a um lugar de paz, de sossego com Deus, não de condenação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, eu já não estava mais debaixo daquela condenação do pecado. Cristo se botou na cruz do Calvário e foi amaldiçoado por causa do meu pecado, do seu pecado. Agora eu estou identificado, morri com Ele na cruz, mas também com Ele eu ressuscitei. Se eu ressuscitei, então significa que eu morri e tenho uma nova natureza, irmão. Eu e você precisamos acreditar nisso, senão você vai continuar debaixo de um jugo, sabe, maligno, demoníaco. O único jugo que você tem que ter é o jugo do governo do Cristo sobre a sua vida. Efésios capítulo 1, verso 20 diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs, diga comigo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a, diga você, igreja. Você está debaixo da mesma autoridade, mesmo poder que Jesus teve ao ressuscitar. Posso ouvir um amém? O difícil é a gente acreditar nisso. E talvez o mais difícil é se apropriar disso. O qual, a Bíblia vai dizer, é o seu corpo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele enche tudo, irmão. Diga tudo. Diga todas as coisas. É muito choque para a gente, irmãos. Que todas, eu ainda sinto falta. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, carência, isso, aquele. Meu irmão, o qual é o seu corpo, eu e você, igreja. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Olha o que diz Efésios 2, verso de 4 a 9. Mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com... Você tem vida junto com quem, irmão? Com o Sérgio, com a Cíntia, com a família sacerdotal aqui da igreja. Você tem vida junto com Cristo, irmão. Posso ouvir um amém? Juntamente com Cristo, pela graça sois o quê? E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você está estabelecido em Cristo Jesus nas regiões celestiais, irmãos. Posso ouvir um amém? Qual é o sentido? Para quê? Verso 7 vai mostrar. Para mostrar nos séculos vindouros. Para que você está sentado com Cristo? Para mostrar para essa humanidade, para mostrar para essa terra, para mostrar para todas as pessoas. Que o quê? Nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois, mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus, irmão. Salvação, graça é dom de Deus. Você não escolheu ser salvo, Ele te salvou em Cristo Jesus. Não de obras para que ninguém se glorie, verso 10 e termino. Pois somos feitura. Voltou tudo para o propósito, gente. Fez o homenzinho do barro, soprou o fôlego de vida, o ar de Deus, encheu o pulmão de Adão, aquele barro. Ele passa a ser uma alma vivente. Quando o homem peca, o que acontece? Diga, o espírito do homem morre. Quando o homem pecou no Éden, quem é que pecou? Diga, o espírito de Adão. Então o espírito de Adão morreu. Só que em Cristo Jesus, nós somos feitura dele, sim ou não? Somos feitos por ele de novo. Agora já não é mais o barro, agora já é essa carne, que se tornou uma alma vivente, que morreu por causa do pecado. Então Jesus, pela identificação da obra da cruz, essa obra salvífica, vem e faz o quê? Regenera, faz tudo de novo. Diga, faz tudo de novo. Aleluia. Quem faz as consagrações de oração vai se lembrar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Foi isso que Deus falou pelo profeta para que ele descesse à casa do oleiro. Ele viu o oleiro trabalhando no barro. Quantos já viram aqui um oleiro trabalhar no barro, literalmente? É dia desse a gente precisa chamar ele para vir aqui, né? Mostrar, fazer um... Cara, é uma coisa espetacular, gente. Você só vai entender essa passagem da Bíblia na hora que você entender um cara manipulando o barro. E quando se quebra o vaso na mão do oleiro, ele tem a capacidade de fazer dele um vaso novo. Meu irmão, quando a gente está quebrado, Deus pega e faz da gente um vaso novo. A Bíblia diz lá em Isaías, que eu não lembro agora qual é o capítulo, qual é o versículo, que ele não quebra o quê? A cana, e nem apaga o pavio, o quê? Que fumega, sabe aquele pavio que está, sabe como é a velhinha quando está se apagando? Nem pisa a cana quebrada. É isso, obrigado. Acha aí, por favor, para a gente dar o endereço direitinho. Cara, ele não pisa a cana quebrada. A cana, irmão, já viu uma cana? Quando você passa ela naquele triturador? Às vezes a gente se sente assim, cara, já estou triturado, meu irmão. Você está um bagaço já, por que serve? Ele não pisa.
Ele fala, vai sair caldo daí ainda. Era Jesus lá no Getsemane. Prensa. O que sai? Óleo. Crente, quando passa pela prensa de Deus, o que deve sair de nós? O que deve sair de nós? A gente fala Johnson. Bom pra pele. Olha, irmão. Por isso que às vezes a gente passa numas prensas. Sabe para quê? Para ver qual é a nossa essência. O que tem ali? Muito Sérgio. Dá uma amassadinha a mais. Tem muito Sérgio ainda. Quebranta mais ele. Deus, eu não aguento mais. Ele falou, eu estava esperando chegar essa hora de você dizer para mim, por favor, Senhor, seja aquilo que eu não posso. Aí, irmão, tudo muda. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Para quê? Boas obras, as quais Deus de antemão o quê? Preparou para que andássemos. Você não preparou nada, irmão. Quem preparou foi ele. Você quer ver como é que funciona o negócio? Pedro teve a grande revelação que Jesus era o Filho de Deus, amém? Mateus capítulo 16. Logo depois, ele começa a fazer besteira e falar besteira, e Jesus diz para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou, Senhor, eu sou capaz de morrer por ti, Senhor. O Senhor não me conhece. Eu já passei umas vergonhas, gente. Eu já entrei na asneira de falar para Deus, Deus, para onde o Senhor quiser me mandar, eu vou. Eu estava me achando o crente mais poderoso da face da terra. Deus me levou a mergulhar numa passagem da Bíblia, que foi essa passagem de Pedro. Quando eu me vi, irmão, eu estava mergulhado dentro dessa história dizendo, vou não? Qualquer lugar, o Espírito Santo me mostrou. Você não está pronto, filho. Eu falei, meu Deus. A gente se envergonha, mas ele não. A gente acha que agora ele vai ficar frustrado, porque ele descobriu. Foi só agora que ele descobriu. Você descobriu. Quando Deus mandou Abraão entregar Isaac lá no Monte Moriá, você já sabe, qual era a coisa mais preciosa para Abraão? Qual? Não. Coisa mais preciosa para o coração de Abraão. É daqui que procede todas as coisas, irmãos. Quando Abraão pegou o facão para passar, como diz na gíria, o rodo no menino, o anjo bradou, para, já sei que tu és capaz. Deus queria mais um sacrifício, irmãos? Diga não. Deus nunca quis sacrifício. Foi um sistema que foi feito para mostrar que era preciso um inocente morrer pelos culpados. Você sabe por que Jesus morreu? Foi para mostrar para mim e para você que ele era o justo, o santo, morrendo no meu e no seu lugar. Eu pergunto, como não amar esse Deus? Como não desejá-lo, irmãos? Como não entender esse amor? Que quando eu fracasso, quando eu erro, quando eu peco, ele continua dizendo, eu continuo te desejando, eu continuo te querendo. Os meus pecados me afastam dele, mas ele não se afasta de mim. Isso muda, irmãos. Que o Senhor nos dê um coração parecido com o dele, de não desistir, de, insistir. Oh, Jesus. 2 Coríntios 5, de 14 a 17.
Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Jesus. Eu tenho mais ou menos 10 minutos para terminar esse negócio. 10, 15 minutos. Estou falando há 35 minutos já. Quero falar 2 princípios que estão dentro dessas passagens, versículos aqui, de 2 Coríntios 14 a 17. A primeira parte que eu quero falar desses 2 princípios, diga comigo, 2 princípios. Diga o primeiro, motivado pelo amor. Lembra que nós falamos de 2 Coríntios, capítulo 13? Se não tiver, nada vale. Nada tem valor, nada tem sentido. Primeiro princípio que está dentro desse versículo de 14 e 15. Motivado pelo amor. Por amor de Cristo. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Efésios 3, 17, 19 fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo, para que sejais tomados de toda a plenitude de... A gente precisa compreender esse amor. Que amor é esse, Sérgio? Compreender o amor. Qual é a largura dele? Qual é o comprimento dele? Qual é a altura dele? Qual é a profundidade dele? Faltou alguma coisa, irmão? O amor de Deus faz assim, ó. Vai para frente, vai para trás, vai para o alto e vai para baixo. Isso não parece um pouquinho a cruz? A cruz, uma madeira fala de uma vertical, da outra fala do quê? Uma horizontal. Todo o evangelho se resume em 2 coisas: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com café, lembra? Coração, o que mais? Quantos já aprenderam? De todo o quê? Alma, café, de toda a tua força, de todo o teu o quê? Entendimento. Amarás com café. Quem gosta de café nunca mais vai esquecer. Eu não gosto. Sou uma rara pessoa que não gosta de café. Pelo menos acho eu, né? Alguém aqui não gosta mais de café? Ou só eu? Cleito também? Tá vendo? Tem um irmão de... Poxa, a outra falou pela fé, a outra falou que absurdo. Que pecado. É um absurdo isso, mas eu não gosto do meu irmão lá. Então, mas para a gente continuar aqui, vamos entender o próprio amor de Cristo por nós. O verbo constrange, suneco, normalmente significa conservar junto. Diga, o amor de Deus em Cristo Jesus nos conserva junto. Suneco, irmão. Algumas pessoas aqui que são mais das antigas faziam coisas em, né, botavam coisas para conservar num recipiente, né? Das antigas, não tinham onde guardar, guardava onde? Conservava em potes,
potes de barro, e assim vai por diante. Faziam uma conserva. Olha esse sentido, irmão. A ideia daqui, esse amor nos constrange, por amor, né? Como é que é o versículo 14 lá? Por amor de Cristo, que nos controla, né? Aqui o versículo, uma outra versão diz que nos constrange. Significa isso, conservar junto. Mas aqui, Arndt o considera, tem a ideia do seguinte: parecer estar justificado à luz do versículo anterior. O amor de Cristo manterá qualquer crente afastado de extremos insanos. Insanos, de insanidade, isso é uma loucura, isso é um devaneio. O que faz isso? O amor de Deus por nós, irmãos. Você ia em um monte de ambiente, lembra que eu te falei há pouco tempo, que eu falei, não dou para ser crente não. E aquele irmão me perguntou assim, por que você não está mais agora fazendo as mesmas coisas? Por que você se incomoda com o que você fazia semana passada? Você agora faz o incômodo. Descia redondo, agora está quadrado. Te proibiram fazer isso na igreja? Culpa sua. Acho que eles estão ensaiando. Está na benção. Deixa eles lá. Ô Jesus. É isso mesmo? É. Considera, significando insistir, impelir, nos constrange, parece estar justificado à luz do versículo anterior. O amor de Cristo manterá qualquer crente afastado de extremos insanos. O julgamento de Paulo, feito uma vez para sempre na sua conversão, foi: um morreu por todos, logo todos o quê? Morreram. Não é isso que ele vai falar em Romanos? Por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Diga Adão. Olha o que a Bíblia diz, mas também por um homem, o pecado foi o quê? Tirado do mundo, ou segundo Adão, Jesus Cristo. Logo, se um morreu, todos. Adão, nosso pai, não morreu? Todos nós o quê? Morremos com ele. Pergunto para você, Jesus resolveu esse problema? Essa equação, sim ou não? Lá no Calvário. Pagou a minha dívida, pagou a sua. Se você agora na cruz assume o lugar da morte, você também pode assumir o lugar da ressurreição. Por isso que agora você precisa entender, se um morreu, logo todos morreram. Jesus morreu e você também morreu com ele, mas se ele ressuscitou, você também ressuscitou com ele. Um morreu por todos, logo todos morreram. O por um, em um morreu por todos, ensina uma substituição. João 10,15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O que é isso? É Jesus dando a vida pelas ovelhas que o Pai tinha, eu e você. Significa o quê? Diga substituição. É isso que o amor de Deus faz, irmãos. Ele substitui um justo morrendo o quê? No lugar dos injustos. Um santo morrendo no lugar dos impuros. Você pode dizer, ô Jesus, obrigado. João 10, 50 e 51 diz assim: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava por morrer pela nação. Quem é que está falando isso aqui? O governador. Ele já estava profetizando, não sabia nada. Ele era inocente, mas Deus não. Deus falou assim, um vai morrer por todos. Estava mostrando a morte de Jesus. Romanos 5, verso 6 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos ou mortos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Posso ouvir um amém? Gálatas 1:4, qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar
de nos arrancar, nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmão, o tempo aqui desse verbo é que em todos morreram, identifica o crente com Cristo na sua morte. Aí está lá Romanos 6:11, Gálatas 2:19, Colossenses 3:3, eu não tenho tempo. E o verso 15, aqueles que foram redimidos por aquele que por eles morreu e ressuscitou, deveriam agora viver inteiramente. Diga comigo, viver inteiramente. Inteiramente o quê? Dedicados ao seu Senhor, não ao seu ego. Nós fomos chamados para ser dedicados a Ele, não a nós. Negue-se. Romanos 14:7 diz, porque nenhum de vós vive para si mesmo. Eita. Nem morre para si. Eita, isso aqui é demais, irmãos. 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Amém? Está vendo que não tem a ver comigo necessariamente, nem com você? Tem a ver com um propósito. 1 Coríntios 6:19, 20, 1 Tessalonicenses 5:10, Apocalipse 12, de 1 a 5, eu não tenho tempo para ler, irmão. E a segunda parte, do segundo princípio. O primeiro é motivado o quê? Pelo amor. O segundo é motivado pela o quê? Regeneração. Olha o que diz o versículo 16, de 2 Coríntios 5. Portanto, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Todavia, agora não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é a ideia, irmãos? A gente precisa trazer agora esse evangelho para uma parte um pouco mais prática. Eu vou encerrar já já. Me dê mais alguns minutinhos, por favor, para eu encerrar. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está mostrando o seguinte, irmãos. Antes da crise da sua conversão, Paulo conhecia o Cristo só segundo a carne. Que ideia é essa, Sérgio? Um mero mortal, como um homem, simplesmente. Depois de conseguir ou conhecer o significado da morte de Cristo, que está no verso 15, ele deixou de conhecer segundo a carne. Quer o homem, quer Cristo. Paulo agora tem uma visão interior, espiritual, que vai mudar o centro da gravidade do seu chamado. Ele era um fariseu, religioso ferrenho. Mas depois da experiência, irmão, de Atos capítulo 9, do seu confronto com aquela luz, o centro da gravidade de Paulo muda. O centro da visão de Paulo muda. Mostra isso para mim, Sérgio. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? Desse jeito aqui, ó. A eternidade torna-se o padrão de todas as medidas que Paulo tem a partir dali em diante. Como assim? Vamos para o versículo. Conhecendo Cristo segundo a carne. Todavia, agora não conhecemos a... Ele conhecia todo um padrão de religiosidade. Agora ele tem um padrão da revelação. A partir daquele momento, ele olha para todas as pessoas. Diga todas as pessoas. Diga todas as pessoas. Ele não olha mais só naturalmente. Ele olha com os olhos da eternidade. Ele não considera mais ninguém. Olha isso, irmãos. Olha o que diz lá o versículo, por favor. Leia aí, por favor, comigo. Portanto, daqui em diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Todavia, agora não conhecemos assim.
depois do impacto, da presença, da revelação, da glória de Deus, Paulo tem os olhos agora e vai dizer assim: eu não considero mais ninguém como um mero, mortal. Eu considero como quem? Esse cara é um irmão meu. Ele só não sabe que ele tem um pai, mas eu vou revelar o pai para ele. O pai que eu experimentei, eu vou compartilhar para ele. Meu irmão, as pessoas não querem que você compartilhe igreja para ele. As pessoas não querem que você compartilhe versículo para eles. Eles querem que você compartilhe a essência da revelação que você tem. Tem crente que não sabe nem falar, que nem eu direito assim, mas quando vai se expressar, tem uma verdade dentro dele. O Cristo não está morto, o Cristo está vivo. Você falou com ele hoje? Quantos falaram com ele hoje? Nós aqui na reunião da oração, aqui da manhã, todo domingo, às 8h30 desse mês de dezembro, nós vamos estar aqui, menos o último, 31, vai ser 30. Que delícia, irmãos, estar junto com vocês aqui orando. É muito bom a gente entrar no nosso quarto orar, estar a sós, mas é bom quando a gente está com os irmãos, com a família. Às vezes eu não quero nem chorar, minha mulher começa a chorar, ela começa a me constranger. Aí eu começo, vai chorar também. Estou brincando. Não é para você ficar constrangido porque o outro chora. Mas a gente começa a ouvir as canções. Ô irmãzinha abençoada, essa Tamira, irmão. Essa menina é muito preciosa. Ela tem uma experiência muito real com o Senhor. E é isso que passa nas canções dela. Ouvindo lá a canção, né? Quer, como é que fala do coração lá? Quer que eu entregue, quer que não entregue, sei lá. Falei, caramba, eu ouço isso, começa. Já tomei a primeira. Aí eu já dou uma entortada. Aí quando eu acho que assim, não, deixa eu consertar de novo. Aí tomo do outro lado. Assim, é o amor de Deus, irmãos. Me constrange. Ele me deixa, não me repele. Olha só, irmão, o amor de Deus nunca repele ninguém. O amor de Deus, ele aproxima as pessoas. Se você tem pregado um evangelho que as pessoas se afastam de você porque você é santo demais, você não está pregando evangelho, você está pregando religião, irmão. Porque Jesus, aonde passava, as pessoas queriam estar com ele. Que as suas conversas, os seus papos, as pessoas querem estar junto com você. Querem saber o que você tem para falar. Não é só do seu conhecimento, é saber da tua vida, da tua experiência. É isso que nós temos que ser como igreja. Ai, Jesus, terminei. O crente agora torna-se o quê? Uma nova criatura, verso 17. Sobre a nova aliança, 2 Coríntios 3, 6 diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Diga aleluia. Você está habilitado, irmão. Para que você serve uma habilitação? Como é que chama? A carteira de habilitação? CNH. Certificado, como é o nome? Carteira. Isso aí, esse negócio aí. Você está o quê? Habilitado para dirigir, rapaz. Alguém falou para você, você já pode dirigir. Quantos aqui foram reprovados mais de uma vez na escola da CNH? Quantos conseguiram tirar a sua CNH? Sabe por quê? Você não desistiu. Teve gente que tomou a primeiro pau, tomou o segundo, tomou o terceiro, tomou o quarto. Diz, não deu para isso. Mentira. Insista, irmão. Dirigir é muito importante nos nossos dias. Eu sei que tem gente aqui que já passou a primeira, a segunda, a terceira. Eu fui aprovado na primeira, irmão. Uma outra época, mas deixa para lá. Senão eu vou confessar meus pecados diante dos irmãos aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança? Não da letra, diga não da letra. Não vai todo engessado para falar de Jesus, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, aleluia, graças a Deus pela vida do PC, que não me deixou naquele dia achar
que a minha mente, o meu engano, o meu engodo fosse mais forte. Um dia o Espírito Santo falou para mim: eu confio em você. Aí eu falei: tu tá de brincadeira. Nem eu confio em mim, como é que tu vai confiar em mim, rapaz? Tu não me conhece. Aí ele diz: ah. Ele nos conhece, irmão, quando nós estávamos informes no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que ele estava nos tecendo. Isso é um milagre. Que milagre poderoso. Rapaz, o que tu está tocando aí, irmão? Jesus plano maior? Eu saco você, rapaz. Você é muito... está querendo me quebrar aqui. Aleluia. Irmão, como eu não sei como é que eu preciso acabar aqui, eu vou acabar. Feche seus olhos, por favor. Já passaram as coisas velhas. O tempo indica uma mudança definitiva que acontece por ocasião da regeneração, irmãos. É como ao passar de uma, ação catastrófica do céu e da terra, o tempo perfeito é que se fizeram novas. Significa, dramatiza mudança permanente introduzida pela regeneração. Xaralá. É uma mudança permanente que foi introduzida pela regeneração. Regenerar significa ato ou efeito de restabelecer. Estava tudo destruído e agora foi regenerado. Existe uma reformação, irmão. Diga reformação. Irmãos, é uma reformação moral. Ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Dentro da ideia da religião, é um renascimento, uma nova vida, pelo batismo, né, como significado. Mas eu quero que você fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Se alguém está em Cristo. Isso aqui não é condicional, tá? Se alguém. É estando em Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passam. Tudo. Diga tudo. Deus sempre realiza por tudo. Não para uma parte. A regeneração fala de uma mudança, de uma transformação, de um renascimento, nascer de novo. Não se deixe enganar pelas trevas e pelo diabo. Coisas podem ter ferido, machucado, ferido você, estrutura, instituição. Nunca coloque isso na conta de Deus. Do Deus verdadeiro, de essência. Mas que eu e você possamos ser bons representantes. Amém? Do que é um renascimento, do que é renascer de novo. Aleluia. Primeiro princípio. Quantos lembram? Motivado pelo. E o segundo? Motivados pela regeneração. Sai daqui com isso em mente. Você tem motivo de amar, é porque você é amado. Você tem motivo para entender que as pessoas podem ser regeneradas, porque você foi regenerado. Então você vai cantar essa canção junto conosco para terminarmos. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. E veja como um bebezinho no colo assim, ó. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Você nem falava. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Receba essa nova impressão. Receba essa impressão no teu espírito. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Se veja alcançado por este amor. Se veja alcançado por essa regeneração. Daqui por diante, não considere mais ninguém como apenas natural. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tá vendo? Ele luta por você. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu e você não tínhamos valor, Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ninguém queria pagar, ninguém. Mas tu tens sido tão, tão bom pra mim. Encha seu peito de ar e de vida e declare: oh, impressionante, infinito e ousado amor. esse é o amor imensurável. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Que amor imenso, que amor ilimitado, que amor infinito, que amor infindável, que amor inabalável, que amor interminável. Oh, que amor desmensurável, colossal, desmedido, incontrolável, inumerável, incalculável. Obrigado por este amor, Pai. Obrigado por este amor, Jesus. Obrigado por este amor, Espírito. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Traz luz para todas as nossas sombras, Senhor. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ah, ele veio, ele veio, ele vem. Derruba, Ele derruba. escala as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado. Que amor ousado, que amor ousado. Que deixa Ele foi atrás de você. Ele veio atrás de mim. só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Deixa Ele falar para você. Deixa Ele falar as verdades para você. Não ouça mais as mentiras. Não ouça mais as mentiras de si mesmo. Não ouça mais as mentiras do inimigo, do seu acusador, do seu caluniador. Não ouça mais. Ouça Ele dizendo para você: o meu amor por você, o meu amor por você aproxima, o meu amor por você junta, o teu amor, o meu amor por você não te espalha, não te lança fora. O meu amor por você, Ele te liga. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por este amor. Nos batiza com esse amor, nos enche desse amor, nos deixa constrangidos desse amor, nos deixa controlados por este amor. Que a ninguém mais possamos achar como apenas humanos naturais, mas que possamos olhar para as pessoas na dimensão da regeneração. Assim como Paulo, o Senhor teve um impacto da glória e ele foi regenerado. A partir daquele momento ele falou: esse é meu olhar para com as pessoas. Não vou mais considerá-las como apenas pessoas andando por aí. Eu quero considerá-las como pessoas regeneradas por causa da obra da cruz, da salvação do Senhor. Ajuda-nos, Espírito. Imprime essas verdades em nós, Senhor. Que não possamos olhar as pessoas e achar que elas não são, elas não podem, elas não têm condição. Independente, Senhor, independente das escolhas, Senhor, que elas estão fazendo, leva-nos a imprimir e revelar um evangelho de mudança e transformação. Ajuda-nos, Senhor, a trazer a justiça, trazendo regeneração, Senhor. Assim como Nicodemos ouviu do próprio Jesus dizendo: é necessário vos nascer de novo. Senhor, que possamos entender que a nossa missão é fazer com que as pessoas entendam o caminho da salvação em Jesus. A porta que se abre para que elas sejam regeneradas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Shalom, shalom, excelente domingo, excelente semana. E vamos cantar um parabéns para nossa amiga Rafa. Venha cá, Rafa. Maria também fez dia 5. Vem cá, Maria. A Maria já está aqui. Venham aqui vocês duas. Aula dia 7.